Boa tarde. Boa tarde. O desemprego termina 2017 em queda. Mas a média é a mais alta desde 2012. Os números divulgados pelo IBGE mostram um fenômeno recente. O nível de emprego é retomado apenas pelo trabalho informal. Censo escolar. O Brasil tem menos alunos nos ensinos fundamental e médio. Quase metade das escolas não tem biblioteca. E 1 em cada 3 não tem acesso à internet. Manhã de pânico no Rio. Tiroteios fecham a linha amarela, uma das principais vias expressas da cidade. A polícia prende uma quadrilha suspeita de desviar remédios de alto custo. Um estudo mostra que a sobrevivência a diferentes tipos de câncer aumentou em 71 países. E o maior encontro nerd do Brasil abre as portas para o público. O Jornal Hoje está começando. Tiroteios entre policiais e criminosos bloquearam uma das principais vias expressas do Rio de Janeiro, a linha amarela. Dezenas de motoristas ficaram na linha de tiro e abandonaram os carros numa tentativa desesperada de encontrar proteção. O repórter Genilson Araújo sobrevoa a linha amarela neste momento e tem mais detalhes pra gente. Genilson, boa tarde. O que você está vendo aí de cima agora? Boa tarde, Sandra. Boa tarde a todos. O tráfego já foi liberado nos dois sentidos da linha amarela, mas como a gente pode observar aqui do Globocop, Sandra, o movimento é muito reduzido para esse horário. As pessoas ainda estão muito assustadas, ainda têm muito medo de passar aqui pela linha amarela. Ela ficou interditada hoje por quase 2 horas em 3 ocasiões. Foi uma represália de traficantes aqui da Cidade de Deus por causa da morte de Rodolfo Pereira da Silva, o Rodolfinho, apontado como o 02 do tráfico de drogas aqui na comunidade da Cidade de Deus. Mais 2 suspeitos também foram mortos. Durante a confusão, durante o nosso sobrevoo da linha amarela, nós vimos as pessoas desesperadas, uma vez que os traficantes atearam fogo em pneus, jogaram madeira na pista e interditaram o tráfego completamente, disparando também fogos em cima dos motoristas. E muitas pessoas ficaram assustadas, acabaram abandonando os veículos, buscando ajuda, buscando proteção do tiroteio das balas, junto à mureta divisória das pistas, procurando abrigo também atrás dos carros. Muita gente acabou abandonando até mesmo os ônibus. Hoje pela manhã nós vimos homens armados na comunidade do Jacarezinho, armados com pistolas, fazendo barricadas, e nesse momento aqui na Cidade de Deus, nós vamos mostrar a vocês, a Polícia Militar intensifica o patrulhamento aqui na região da Cidade de Deus com veículos blindados. Nós temos imagens ao vivo do momento em que um grupo de policiais militares volta ao local onde houve um confronto mais cedo que resultou na morte de 3 traficantes de drogas. A gente observa que toda essa região aqui está vazia diante da ação da Polícia Militar, que tenta garantir a segurança dos moradores da comunidade e também de quem passa pela linha amarela. Sandra e Doni. Desesperador. Muito obrigada, Genilson. 9 pessoas foram presas hoje em 3 estados e no Distrito Federal suspeitas de desviar remédios de alto custo de hospitais públicos e também privados, né? Um dos hospitais é o Instituto Emílio Ribas, em São Paulo, um dos maiores centros de referência no tratamento de doenças infecciosas da América Latina. A reportagem é do Bruno Tavares e do Robinson Serântula. Os policiais prenderam os 9 suspeitos no Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás e São Paulo. Na capital paulista, o destino era o Instituto Emílio Ribas e o principal alvo era um dos motoristas do hospital. A polícia prendeu o Robson Eduardo Marques quando ele chegava para trabalhar. Segundo a polícia, ele levava os remédios desviados da farmácia do hospital para os distribuidores. As investigações mostraram que em 2016 ele recebeu R$125 mil em depósitos bancários. A investigação aponta que em 2 anos o esquema movimentou 16,5 milhões de reais. Os 9 presos na operação de hoje trabalhavam em hospitais públicos e particulares e aproveitavam o acesso que tinham dentro dos hospitais para desviar medicamentos de alto custo, usados principalmente no tratamento de câncer. A Corregedoria do Estado de São Paulo e o Ministério Público investigam se outros servidores participavam do esquema, que foi descoberto em 2015. Na época, 12 pessoas foram presas, entre elas funcionários de hospitais, donos de farmácias e empresários do ramo farmacêutico. Mas, segundo a polícia, o esquema não parou.
Outros integrantes da organização criminosa continuaram fornecendo medicamentos desviados. Só uma caixa desses remédios pode custar até R$21 mil. Esses medicamentos não eram revendidos para o governo, eles eram vendidos para a iniciativa privada, para os hospitais, para as clínicas, para os médicos, enfim. A impressão que a gente tem é que não está havendo muita cautela nessa aquisição por parte dos privados. Então é importante que a gente consiga, pelo menos, estancar aqui a parte pública, né, para que a gente consiga reduzir o prejuízo para o contribuinte. O Instituto Emílio Ribas disse que está colaborando com as investigações da Corregedoria Geral de São Paulo e do Ministério Público. Os 9 presos vão responder por crime contra a saúde pública e por participar de organização criminosa. Sandra. Olha, agora a gente faz um raio-x na educação do Brasil. O Ministério da Educação divulgou agora há pouco os dados do Censo Escolar 2017. A gente vai acompanhar aqui nos nossos telões. Olha, o Brasil tem 48.600.000 alunos na educação básica, somando aí estudantes de escolas públicas e também particulares. Se a gente olhar cada etapa da educação a infantil, fundamental e também o ensino médio, houve aumento de matrículas apenas na educação infantil, como a gente mostra agora. Em creches e pré-escolas, o número subiu 11,8% em 4 anos. No ensino fundamental também, em 4 anos, teve aí uma queda de 6,3% e no ensino médio, o número de matrículas também caiu 4,6% nos mesmos 4 anos. Como a gente viu, a maior queda foi no ensino fundamental. Em números absolutos, isso representa menos 1.800.000 estudantes entre 6 e 14 anos de idade matriculados. Não foi só o número de matrículas que diminuiu, também há menos escolas oferecendo ensino fundamental. Hoje, são 131.600 colégios, redução de 2,5% em relação a 2016. A estrutura não estimula muito esses alunos. O exemplo vem de São José dos Campos, interior de São Paulo. Alunos do bairro Pinheirinho dos Palmares estudam em containers, não têm laboratórios e nem sala de leituras. Do total de escolas do ensino fundamental, pouco mais da metade tem uma biblioteca ou sala de leitura. E menos da metade possui laboratórios de informática. 65% das escolas têm acesso à internet. E laboratórios de ciências em apenas 11% das escolas. Os laboratórios de ciências ajudam o aluno a aplicar o conhecimento na prática, estimulam a pesquisa. No caso das bibliotecas, o Distrito Federal, o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul estão numa situação melhor. Mais de 72% dos colégios têm bibliotecas. Mas é no norte e nordeste do país que a situação piora. Em média, menos de 40% das escolas dessas regiões têm as salas de leitura. Esse especialista em educação diz que os dados são preocupantes e revelam as desigualdades. Obviamente, essa criança é privada de uma série de oportunidades de aprender, que é seu direito, porque ela não tem acesso a uma cultura de letramento. Seja na língua portuguesa, seja em matemática, ou quando a gente está falando dos laboratórios, uma cultura que permita ela experienciar questões que envolvem o aprendizado científico. O principal esforço que a gente precisa pensar é um esforço de investimento, um investimento para reduzir essas desigualdades, para que essa oferta de oportunidades de aprender seja igual para todos, e não apenas em alguns lugares no país. A gente viu na reportagem e sabemos, claro, todos, né, a importância do acesso à internet na educação das nossas crianças e dos nossos adolescentes, mas nas escolas do ensino fundamental, apenas 53% do acesso é via banda larga. O restante continua usando internet discada. Dona, é quase do tempo da pedra lascada, né? Exatamente. E tem outro dado que também chama atenção, Sandra, em particular com relação às escolas do ensino fundamental. É a falta de saneamento. Olha só, menos da metade delas, 41%, tem rede de esgoto. Em 52% dos casos, só uma fossa séptica, que é um método mais caseiro de tratamento de esgoto. E em 6% não existe nenhuma coisa nem outra. Os locais mais críticos estão na região norte, em particular nesses estados: no Acre, Amazonas, Roraima e Pará. Sandra. E também a maior parte, né, dessas escolas que você nos mostrou fica em áreas rurais, como essa que a gente vai ver agora, que é municipal, em Monte Alegre, no Pará.
Olha onde fica o banheiro da escola de ensino fundamental Terra Preta 2. Fica a céu aberto, né? Improvisado ali com madeiras e telhas. Mal tem privacidade, né? Uma parte é aberta e o esgoto é apenas um buraco no chão. A comunidade diz que existem outros 2 banheiros na escola em reforma há muito tempo e que tem que usá-los assim mesmo, além desse externo que a gente viu. Nós procuramos a Secretaria Municipal de Educação, mas não conseguimos contato. Olha, e um outro destaque negativo ainda do censo é a taxa de reprovação e evasão de alunos, especialmente no 1º e no 6º ano do fundamental e também no 1º ano do ensino médio. A ministra interina da Educação disse que esse é um problema que precisa ser enfrentado pelas escolas públicas. Reprovar alunos é de atraso na visão do que significa o processo de ensino-aprendizagem. É inútil reprovar e não mudar o que a escola vai fazer, porque todo aluno pode aprender. Isso significa, sobretudo, um fracasso da escola. Não é fracasso do aluno, é fracasso da escola. Agora vamos falar de outro assunto. A taxa de desemprego no Brasil bateu recorde em 2017, 12,7%. Foi a mais alta desde que o IBGE começou a analisar esses dados em 2012. Essa foi a média. Vamos agora destrinchar esse número e entender o comportamento do desemprego ao longo do ano. Olha só, o Brasil terminou o ano passado com 12.300.000 pessoas querendo trabalhar, mas sem encontrar uma vaga. Um número maior que a população de qualquer um desses 22 estados em amarelo aqui. 2017 começou com a pior taxa de desemprego da história, 13,7%. Mas essa taxa caiu em todos os trimestres, como a gente vê aqui. Terminou em 11,8%. O problema é a qualidade do emprego criado. Em um ano, o número de trabalhadores com carteira assinada caiu 2%. Subiram para valer o quê? Os trabalhos por conta própria, 4,8%, e aqueles sem carteira assinada, 5,7%. A Marina e o Danilo são exemplos do que esses números mostram. Olha só. Antes de trabalhar de carteira assinada, me sentia feliz, né? De estar trabalhando, botando o pãozinho de cada dia em casa. Perder o emprego nunca é bom, né? Já pensava em trabalhar no emprego informal, né? Trabalhei 1 ano e meio como auxiliar de limpeza, tinha todos os benefícios, carteira assinada, tudo certinho. Mas eu precisava de uma coisa que eu gostasse de fazer, porque onde eu trabalhava estava muito longe. Eu pensei, por que não procurar um salão perto da minha casa para trabalhar, entendeu? Aí eu já conheci a proprietária pelas redes sociais e mandei uma mensagem para ela. No outro dia eu vim, fiz um teste, no outro dia eu vim e já comecei a trabalhar. Aí eu olhei, vi, boa ideia o carrinho de coco. Vendi a moto, investi todo o dinheiro da moto no carrinho, acreditando que ia ter retorno. 1 ano depois, que é hoje, graças a Deus eu tive o retorno. Na hora, senhora, ainda tem. Acordo todo dia, 6h30 da manhã, pego minha moto, vou pro centro. Olha aí, a água de coco é geladinha, é docinha, da hora, viu? Eu acordo cedinho, dou café pra eles, deixar cada um no seu cantinho, pegar o ônibus e vir trabalhar. Para conquistar os clientes, eu falo um pouco do meu produto, aí eu entro no contexto da pessoa, faço a pessoa rir, interajo com a pessoa. A gente trabalhando por conta própria é isso, a gente tem que fidelizar o nosso cliente. Saí da casa de taipa, estou muito feliz, né, que estou realizando meu sonho. Ter minha casa própria, construidinha. Que é muito ruim a pessoa morar em casa de taipa, que quando chega o inverno chove mais dentro de casa do que fora. Às vezes eu tô contando com menos, essa semana vai ser isso, eu tenho tantas clientes marcadas, aí a gente às vezes dá um desesperinho, né? Tipo, ai meu Deus, não vou conseguir pagar tal coisa porque não vem. Mas aí começa a aparecer e quando você vê, você já tá com mais do que você esperava receber. Venda é assim, um dia você vende, um outro é mais ou menos, o outro você já vende um pouco mais. Não precisa se desesperar, que venda é assim.
O governo federal já aceita negociar novas mudanças na reforma da Previdência, desde que consiga os votos necessários para aprovar a proposta. A reportagem é de Joconda Brasil. O deputado Rogério Rosso, do PSD, reuniu representantes de carreiras de servidores para negociar mudanças no texto da reforma da Previdência. Deputado eleito pelo Distrito Federal, que concentra grande número de funcionários públicos, Rosso é a favor de uma regra mais branda para quem entrou no funcionalismo antes de 2003. Para o governo, o texto atual já está equilibrado e acaba com os privilégios. Mas o Planalto aceita negociar algumas mudanças desde que elas tragam votos para aprovar a reforma. Dos 308 necessários, a conta, até o momento, não chega a 280. As consultas às bancadas já foram retomadas. A discussão da reforma no plenário está marcada para começar na semana que vem, quando os deputados voltam das férias. O líder do DEM, Efraim Filho, defende que o governo continue negociando e diz que a idade mínima é um ponto de consenso. Se entende que a falta de uma idade mínima gera distorções no sistema de pessoas que acabam se aposentando extremamente cedo e gera um impacto e um rombo muito grande nas contas públicas, o que tem contribuído para esse déficit. Em entrevista hoje cedo à Rádio Metrópole de Salvador, o presidente Michel Temer disse que a proposta já foi modificada, está mais suave e que acredita na aprovação. Eu acho que nós vamos conseguir votar agora em fevereiro e, portanto, até o mês de março nós teríamos, penso eu, liquidado a questão da Previdência e trazendo, Mário, um benefício extraordinário para o país. As contas do setor público consolidado, que incluem governo federal, estados, municípios e estatais, registraram um déficit de 110 bilhões e meio de reais no ano passado. Ainda assim, o valor ficou dentro da meta fiscal, que permitia um rombo de até 163 bilhões. Esse resultado não leva em conta os juros da dívida pública. Com os juros, o déficit sobe para 511 bilhões de reais. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte está reunida neste momento para votar 5 projetos do pacote de ajuste fiscal do governo do estado. A gente vai a Natal falar ao vivo com a repórter Michele Rincon. Michele, boa tarde para você. Ontem eu me lembro que os servidores impediram, que os deputados entrassem na Assembleia para conseguir votar esse pacote. Como é que está a situação por aí hoje? Oi, Sandra, boa tarde para você, boa tarde para quem está em casa. Hoje a situação está bem mais controlada, até porque o esquema de segurança foi reforçado aqui no entorno da Praça dos Três Poderes e até além, viu, Sandra? Os policiais militares, civis, corpo de bombeiros e também o pessoal do trânsito está reforçando o policiamento até em áreas que vão mais adiante dessa daqui da Praça dos Três Poderes, cercaram e fizeram o isolamento. Os deputados chegaram bem cedo e conseguiram entrar aqui na Assembleia Legislativa. Neste momento, 23 dos 24 deputados estaduais estão, neste momento, discutindo aí esses 5 projetos que fazem parte do pacote fiscal do governo do estado. Um deles, o mais importante, o mais polêmico, o que extingue o abono adicional por tempo de serviço dos servidores, está sendo discutido neste momento e pode ser retirado da pauta de votação de hoje. Isso já foi sinalizado, inclusive, com a anuência do líder do governo aqui na Assembleia Legislativa. Vamos acompanhar a votação até o fim do dia. É com vocês aí no estúdio, Doni, Sandra. Ok, Michele, obrigada. Um estudo internacional mostrou a posição do Brasil no mundo quando o assunto é efetividade da justiça criminal, ou seja, onde ela funciona para valer. De 113 países analisados, a gente ocupa o degrau de número 85. No topo do ranking, onde a impunidade é menor, está a Finlândia, na sequência a Noruega. Estados Unidos ocupam a posição de número 20. Os 2 piores países nesse levantamento são Bolívia e Venezuela, com a lanterna. Esse levantamento é da ONG World Justice Project, que tem sede em Washington, Sandra. Pois é, a gente está bem lá embaixo, Não somos dos últimos, mas estamos realmente... longe do pódio, Bem longe do bom lugar, Exatamente. Um estudo publicado na prestigiada revista médica britânica The Lancet constatou que a sobrevivência a diferentes tipos de câncer está aumentando em 71 países. A notícia é boa, mas as chances de sobrevida ainda são muito diferentes em países desenvolvidos e em países em desenvolvimento.
A reportagem é do correspondente em Londres, Pedro Vedova. Quanto mais informações o médico tem do paciente, melhor o diagnóstico e o tratamento. Esse raciocínio óbvio também se aplica às políticas públicas de saúde. Os países com as bases de dados mais completas sobre câncer, em geral, têm taxas de sobrevivência maiores. É o caso de Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e a região da Escandinávia. Não por coincidência, governos ricos. Mas há avanço também entre países em desenvolvimento. Na China, por exemplo, a taxa de sobrevivência em casos de câncer de pulmão mais que dobrou. Em outros 20 países, a média também aumentou. Para aumentar a taxa de sobrevivência, os pesquisadores destacam a necessidade de mais dados confiáveis. Só com informações mais completas em mãos, a comunidade científica consegue comparar os tratamentos e as estratégias dos serviços de saúde pública. Mas para ter esses dados, precisa de mais investimento. Os pesquisadores compararam registros de quase 40 milhões de pessoas com câncer, 3/4 dos casos diagnosticados no mundo. A Dinamarca era a ovelha negra entre os nórdicos, com a maior taxa de mortalidade por câncer na região. Mas nos últimos 15 anos, apertou o monitoramento dos casos e contou menos mortes. Hoje, por exemplo, a taxa de sobrevivência em crianças com tumor cerebral na Dinamarca é o dobro da do Brasil. É importante O coautor do estudo explica que, sem conhecer a evolução da doença, ministérios da saúde voam às cegas. Ele diz que o Brasil tem dificuldade de manter os registros atualizados e nem é tão caro assim. O custo de registrar um caso de câncer, um paciente canceroso, globalmente o custo é menos do que uma radiologia do peito. É ridículo proporcionalmente em frente do custo do tratamento, em nada. O mundo ainda precisa conhecer mais a doença. A ciência não venceu a guerra, mas pelo menos o câncer vem perdendo mais batalhas. O Instituto Nacional de Câncer, o INCA, disse por meio de nota que os resultados sobre as taxas de sobrevida ao câncer no Brasil são compatíveis com os de outros países da América Latina e da Ásia. Um outro estudo científico feito por pesquisadores em 4 países comprovou que as orcas conseguem imitar sons humanos. Wiki, uma orca fêmea de 14 anos, vive em um cativeiro na França. Ela já tinha recebido treinamento para copiar ações de uma outra orca com orientações de gestos humanos. Mas desta vez, os pesquisadores conseguiram comprovar a flexibilidade desses animais. Ela imita o som de olá em inglês hello. Hello! Depois, Wiki repete o nome da sua treinadora, Amy. Amy! E imita a treinadora contando até 2. 1, 2. São raríssimos os casos de mamíferos que conseguem imitar sons humanos. Há registros de elefantes, baleias, beluga e focas. Os pesquisadores afirmam que a capacidade de imitar sons é uma explicação plausível de como as orcas estudam a vocalização de outras orcas e de como desenvolvem os seus dialetos. E acrescentam, com isso, é possível pensar numa comunicação entre humanos e orcas no futuro. Eu só não consegui identificar o sotaque da orca, que era britânico-americano, você percebeu? É do norte. Tá bom. Olha só, tá todo mundo de olho na Lua hoje. Isso porque ela estará especial. É a superlua azul de sangue com eclipse total. São 4 fenômenos que coincidiram. E para ver isso, foi preciso esperar muito. 150 anos. Estava cansado já. Muito tempo. Olha só, como já é noite na Ásia, vamos falar com o correspondente Márcio Gomes. Márcio Gomes, boa noite para você em Tóquio. Você conseguiu ver essa superlua azul de sangue? Como é que ela é? Oi, Doni. Oi, Sandra. Boa tarde a todos. Olha, foi especial, foi bonito sim. A gente viu aqui da janela do nosso estúdio. Pouco antes das 10 horas da noite, horário aqui de Tóquio, a Lua ficou completamente encoberta pela sombra da Terra. Era o auge do eclipse. Para explicar o que a gente viu hoje desse lado do mundo, a superlua azul de sangue, é a combinação de 4 fenômenos. O eclipse em si, a superlua, quando a Lua se aproxima da Terra e fica maior e mais brilhante, a lua azul, quando temos 2 luas cheias no mesmo mês, e a lua de sangue. A sombra da Terra deixa uma tonalidade avermelhada na Lua.
No Japão, na China, na Oceania, o fenômeno foi total e visto por milhões de pessoas. No Brasil, só quem vive em alguns lugares da região norte terá esse privilégio. É porque na maior parte do nosso país, o eclipse total não será visível. Mas pelo menos a superlua, quando ela está mais próxima da Terra, mais brilhante, isso vai ser possível sim para todos os brasileiros. Claro, Dona e Sandra, onde o tempo ajudar. É isso, Márcio. Bom que você conseguiu ver. Obrigado. Olha, a próxima vez que todos esses fenômenos vão coincidir vai ser no dia 31 de janeiro de 2037. Vai demorar. 19 anos. Você vai esperar até lá, né? Já esperou 150, espera mais 19, que é isso, né? Fica entretido até lá, com outras coisas. Bom, o Márcio falou, né, que nem todo mundo vai conseguir ver, então a gente vai falar com a Eliana Marques para saber se o tempo aqui no Brasil vai ajudar para ver a superlua azul, porque a de sangue a gente já viu que não dá para ver mesmo, Exatamente. É eclipse por aqui nada. Boa tarde para vocês, boa tarde a todos. Olha, eu vou mostrar as regiões que devem ter menos nuvens, é onde vai ser possível ver, né? Ou seja, são as regiões que vão aparecer em amarelo aqui no nosso mapa, que tem menos nuvens, tempo firme hoje. Então, Rio Grande do Sul, grande parte de Santa Catarina, Paraná e também de São Paulo. Aqui, olha, entre o Recôncavo Baiano e o Rio Grande do Norte, também em Roraima. Nas outras áreas todas do Brasil, que tem previsão de chuva agora à tarde, pode ficar um pouco mais difícil ver a superlua. E quem não deve ver, quem está nessa área aqui em azul mais escuro, pega o norte do estado do Rio de Janeiro, o Espírito Santo e uma parte de Minas Gerais, que vai desde as regiões do Vale do Rio Doce até a região metropolitana de Belo Horizonte. Por que as nuvens estão muito carregadas aí nessa região? A gente vê aqui, olha, essa faixa de nuvens de tempestade mesmo. É a zona de convergência do Atlântico Sul que provoca chuva aí por alguns dias. Eu falei dela ontem e estou mostrando de novo a atuação dela hoje. Por isso, Vitória, Belo Horizonte e Brasília vão ter um dia muito chuvoso hoje. Olha, 55, 30, 26 milímetros e, portanto, com alto risco de temporais. E as temperaturas? Bom, temperaturas, vou começar lá pelo sul do Brasil, vou falar de Porto Alegre, tem máxima prevista de 31 graus, nada de chuva por lá. Floripa, essa chuva aqui é uma chuva fraca, um pouco de chuva só, máxima de 27, fica abafado. Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, as três podem ter garoa, né, um chuvisco, máximas aí de 25, 26, em Curitiba e em São Paulo, no Rio de Janeiro mais quente, 31 graus. Cuiabá e Porto Velho já estão numa outra categoria, olha, do calorão e das pancadas de chuva à tarde, bem cara do verão. Boa Vista, máxima de 35 graus e tempo firme. Fortaleza com uma chuva rápida, mas pode ser a qualquer hora. E Salvador com tempo firme, as duas aí bem quentes, com máxima de 32 graus. E para amanhã? Bom, amanhã a gente continua aí com essa chuva focada ali, né, no Espírito Santo, em Minas Gerais, também pegando a Bahia, essas áreas mais coloridas aqui, além da zona de convergência do Atlântico Sul que eu falei, vai se formar uma frente fria e reforçar ainda mais a instabilidade nessa área. Para amanhã, grandes volumes de chuva também aqui, olha, passando pelo Distrito Federal, oeste de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Acre e essa parte aqui, olha, entre Amazonas e Pará também. E amanhã começa o mês de fevereiro, né, que está com essa previsão aqui, olha, a previsão de chuva abaixo da média em praticamente todo o sul, sudeste, grande parte do centro-oeste, entre Bahia e Maranhão. Aí sobrou chuva acima do normal nesse mês que vai começar amanhã, só nessas áreas em azul aqui, olha, extremo norte do Brasil e também oeste do Brasil, pegando Amazonas e Acre. Ok, certo. Então aqui a turma de baixo, vamos economizar água. É isso mesmo, sabe? Obrigada. Até amanhã. Valeu, até amanhã. Tchau, tchau. A seguir, a nova pesquisa de avaliação do governo Temer. E o presidente americano Donald Trump adota um tom conciliador no primeiro discurso sobre o Estado da União. A gente volta já. Diante de um Congresso extremamente dividido, o presidente americano Donald Trump adotou um tom conciliador no primeiro discurso dele sobre o Estado da União ontem à noite. Vamos a Nova York falar com Fábio Turci. Oi, Turci, boa tarde para você. Discurso de mais de uma hora. O que é que mais chamou sua atenção nessa fala do Donald Trump? Oi, Doni, boa tarde para você, para a Sandra, boa tarde para todos. Olha, Donald Trump afagou a base conservadora em vários momentos. Então, por exemplo, ele defendeu o direito ao porte de armas, disse que a fé e a família são o centro do modelo americano. O presidente evitou provocações e confrontos, pediu 3 vezes união entre republicanos e democratas, por exemplo, para aprovar um pacote de medidas para melhorar a infraestrutura americana. Comemorou o crescimento da economia do país, a redução do desemprego, o otimismo no mercado de ações e a aprovação da reforma tributária.
Economia foi um dos temas preferidos dele no discurso. Trump comemorou o fim de regulações que, para ele, atrapalhavam os negócios. Disse que acabou o que chamou de guerra contra o belo carvão limpo. Quando defendeu diminuir o preço de remédios que precisam de prescrição médica, fez um sinal para os parlamentares da oposição se levantarem e aplaudirem. Mas num sinal de que a política americana está bastante polarizada, os democratas quase não aplaudiram o presidente. Chegaram a vaiar quando Trump defendeu reformas na imigração e disse que hoje um único imigrante nos Estados Unidos pode patrocinar a vinda de muitos parentes. Under our plan, we focus on the immediate family. Trump defendeu que seja mantida aberta a prisão de Guantánamo, em Cuba, usada para encarcerar terroristas e considerada cruel demais, com relatos de casos de tortura. O presidente pediu ao Congresso pleno financiamento das Forças Armadas. Disse que é preciso modernizar o arsenal nuclear dos Estados Unidos para deter qualquer ato de agressão. Prometeu manter pressão máxima sobre a Coreia do Norte, porque, para ele, fazer concessões significa abrir espaço para agressões. Only invite aggression and provocation. De volta ao Brasil, a juíza Caroline Vieira Figueiredo, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio, aceitou hoje uma nova denúncia contra o ex-governador Sérgio Cabral, do PMDB. É o 21º processo contra Cabral. A investigação aponta crimes de lavagem de dinheiro cometidos pelo grupo Dirija, de concessionárias de carros, que celebrava contratos fictícios com os integrantes da organização criminosa liderada por Sérgio Cabral. Atualmente, Sérgio Cabral está preso em Curitiba. As penas dele em 4 ações já totalizam 87 anos. A gente quer saber o que você, cidadão brasileiro, quer para o futuro do nosso país. Mande para a gente um vídeo respondendo a essa pergunta. Eu mesmo saí do estúdio do Jornal Hoje, fui até um local bem conhecido de São Paulo para explicar como fazer esse vídeo. Olha só. Oi, pessoal. Eu estou aqui nesse cenário bonito de São Paulo, Parque Ibirapuera, para te perguntar, que Brasil você quer para o futuro? A gente quer saber o desejo de cada um dos 5.570 municípios do Brasil. E você pode ser o porta-voz da sua cidade. É só escolher um lugar bem conhecido dela e gravar um vídeo usando o seu celular. Hélio, você me ajuda aqui? É só ficar numa distância curta, mais ou menos 1 metro, 2 passos pequenos e deixar o celular na horizontal, deitado, que é a posição da nossa TV em casa. E assim quem está assistindo do outro lado consegue ver a imagem de um jeito muito melhor. Você pode usar o seu celular mesmo. É só deixar ele na horizontal, deitado, como a gente falou, e pronto. Pode começar. Você tem que fazer isso de dia, de noite não vale. E precisa ser uma mensagem curta, rápida. Você tem 15 segundos para dar o seu recado. Comece dizendo o seu nome, a cidade de onde você está falando, e aí é só responder. Que Brasil você quer para o futuro? Quero ver o seu vídeo também, hein, Sandra? Vou fazer, prometo. Olha só, essas instruções estão lá na nossa página na internet e também no g1.com.br/Brasil, que eu quero tudo junto. O maior encontro de tecnologia e cultura nerd da América Latina abriu as portas hoje para o público aqui em São Paulo. A Campus Party reúne cerca de 12 mil fãs da informática. Vou dar um pulinho lá com Graziela Azevedo. O que você encontrou por aí para mostrar pra gente, Grazi? Boa tarde. Oi, Sandra, boa tarde, Doni, e a todos. Olha, muita coisa. 120 mil pessoas são esperadas aqui no Anhembi até sábado. Essa área onde nós estamos, a entrada é franca. E aqui dá para experimentar simuladores, jogos, conhecer produtos e assistir palestras. E para quem vem de longe ou quer fazer uma imersão no mundo da tecnologia, tem a área do camping que foi aberto ontem e a gente foi conhecer. 6.500 barracas, 8.000 acampados, mas o que brilha aqui não é o sol. E o que se respira é pura tecnologia, da hora de dormir até a hora de acordar. Para essa maratona veio gente de toda parte. Sou lá de Vitória da Conquista, Bahia. A gente é de São José do Rio Preto.
Então estamos vendo do Paraguai. Uma central com supercomputadores, 50 quilômetros de cabos e 20 quilômetros de fibra ótica garantem uma internet de 40 gigas, capaz de baixar um filme de longa-metragem em poucos segundos. A gente tem interesses na área de desenvolvimento, desde a parte de games também, que a gente vai jogar um pouco, se divertir. Essa paixão começa cedo, com controle e incentivo de mãe. Quanto mais cedo você começar a entender e participar e ver, acho que é melhor, né? Faz parte do desenvolvimento, na verdade, atual, né? Contemporâneo. Assim nascem os gênios do novo milênio. O sonho deles é ser o novo Mark Zuckerberg. O sonho deles é ser o novo inventor de uma grande ideia genial que realmente vai mudar o mundo. As mulheres foram chegando devagarinho e já são quase 40% do público. Estão em todas. A minha área é desenvolvimento, a gente vai ter atividades ensinando as mulheres a programar. Os engenheiros da Bahia trouxeram um bracelete para monitorar pessoas com problemas de memória. Um grupo colaborativo criou a bengala com sensores para deficientes visuais. E a engenheira química trouxe o repelente que dura 2 meses nos tecidos. Ideias em busca de investidores. Então você vai aplicar na sua roupa e vai ficar protegido, porque ninguém sabe, mas 40% das picadas que a gente leva hoje é sobre a roupa. E que ninguém duvide da capacidade dessa gente apaixonada que quer jogar, mas também solucionar os problemas do mundo. Olha, eu acho que eu sou nerd. É legal, adoro né? tudo isso. A seguir, a aprovação do governo Temer. O Instituto Datafolha divulgou hoje uma nova pesquisa sobre a avaliação do governo do presidente Michel Temer. Em setembro do ano passado, 5% dos entrevistados consideravam o governo ótimo ou bom. Em novembro, o índice se manteve e agora está em 6%. Em setembro, 20% consideravam o governo regular. Na pesquisa seguinte, o índice subiu para 23% e agora está em 22%. Em setembro, 73% dos entrevistados consideravam o governo ruim ou péssimo. Em novembro, o número oscilou para 71% e agora 70%. Em setembro, 2% não sabiam ou não responderam. Em novembro, o índice caiu para 1% e agora voltou a 2%. O Instituto Datafolha entrevistou 2.826 pessoas de 174 municípios entre os dias 29 e 30 de janeiro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional, que hoje começa mais cedo, às 8h15 da noite. Uma ótima tarde para você. Para rever as reportagens exibidas hoje, é só ir lá no Globoplay. Obrigado pela companhia, uma boa tarde. Amanhã tem mais. Tchau. Esse raciocínio óbvio também se aplica às políticas públicas de saúde. Os países com as bases de dados mais completas sobre câncer, em geral, têm taxas de sobrevivência maiores. É o caso de Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e a região da Escandinávia. Não por coincidência, governos ricos. Mas há avanço também entre países em desenvolvimento. Na China, por exemplo, a taxa de sobrevivência em casos de câncer de pulmão mais que dobrou. Em outros 20 países, a média também aumentou. Para aumentar a taxa de sobrevivência, os pesquisadores destacam a necessidade de mais dados confiáveis. Só com informações mais completas em mãos, a comunidade científica consegue comparar os tratamentos e as estratégias dos serviços de saúde pública. Mas para ter esses dados, precisa de mais investimento. Os pesquisadores compararam registros de quase 40 milhões de pessoas com câncer, 3/4 dos casos diagnosticados no mundo. A Dinamarca era a ovelha negra entre os nórdicos, com a maior taxa de mortalidade por câncer na região. Mas nos últimos 15 anos, apertou o monitoramento dos casos e contou menos mortes. Hoje, por exemplo, a taxa de sobrevivência em crianças com tumor cerebral na Dinamarca é o dobro da do Brasil. É importante O coautor do estudo explica que, sem conhecer a evolução da doença, ministérios da saúde voam às cegas. Ele diz que o Brasil tem dificuldade de manter os registros atualizados e nem é tão caro assim. O custo de registrar um caso de câncer, um paciente canceroso, globalmente o custo é menos do que uma radiologia do peito. É ridículo proporcionalmente em frente do custo do tratamento, é nada. O mundo ainda precisa conhecer mais a doença. A ciência não venceu a guerra, mas pelo menos o câncer vem perdendo mais batalhas.
O Instituto Nacional de Câncer, o INCA, disse por meio de nota que os resultados sobre as taxas de sobrevida ao câncer no Brasil são compatíveis com os de outros países da América Latina e da Ásia. Um outro estudo científico feito por pesquisadores em 4 países comprovou que as orcas conseguem imitar sons humanos. Wiki, uma orca fêmea de 14 anos, vive em um cativeiro na França. Ela já tinha recebido treinamento para copiar ações de uma outra orca com orientações de gestos humanos. Mas, desta vez, os pesquisadores conseguiram comprovar a flexibilidade desses animais. Ela imita o som de olá em inglês hello. Hello! Depois, Wiki repete o nome da sua treinadora, Amy. Amy! E imita a treinadora contando até 2. 1, 2. São raríssimos os casos de mamíferos que conseguem imitar sons humanos. Há registros de policiais, militares, civis, corpo de bombeiros e também o pessoal do trânsito está reforçando o policiamento até em áreas que vão mais adiante dessa daqui da Praça dos Três Poderes, cercaram e fizeram o isolamento. Os deputados chegaram bem cedo e conseguiram entrar aqui na Assembleia Legislativa. Neste momento, 23 dos 24 deputados estaduais estão, neste momento, discutindo aí esses 5 projetos que fazem parte do pacote fiscal do governo do estado. Um deles, o mais importante, o mais polêmico, o que extingue o abono adicional por tempo de serviço dos servidores, está sendo discutido neste momento e pode ser retirado da pauta de votação de hoje. Isso já foi sinalizado, inclusive, com a anuência do líder do governo aqui na Assembleia Legislativa. Vamos acompanhar a votação até o fim do dia. É com vocês aí no estúdio, Doni, Sandra. Ok, Michele, obrigada. Um estudo internacional mostrou a posição do Brasil no mundo quando o assunto é efetividade da justiça criminal, ou seja, onde ela funciona para valer. De 113 países analisados, a gente ocupa o degrau de número 85. No topo do ranking, onde a impunidade é menor, está a Finlândia, na sequência a Noruega. Estados Unidos ocupam a posição de número 20. Os 2 piores países nesse levantamento são Bolívia e Venezuela, com a lanterna. Esse levantamento é da ONG World Justice Project, que tem sede em Washington, Sandra. Pois é, a gente está bem lá embaixo, né? Não somos dos últimos, mas estamos realmente... longe do pódio, né? Bem longe do bom lugar, exatamente, né? Um estudo publicado na prestigiada revista médica britânica The Lancet constatou que a sobrevivência a diferentes tipos de câncer está aumentando em 71 países. Notícia boa, mas as chances de sobrevida ainda são muito diferentes em países desenvolvidos e em países em desenvolvimento. A reportagem é do correspondente em Londres, Pedro Vedova. Quanto mais informações o médico tem do paciente, melhor o diagnóstico e o tratamento. Esse raciocínio óbvio também se aplica às políticas públicas de saúde. Os países com as bases de dados mais completas sobre câncer, em geral, têm taxas de sobrevivência maiores. É o caso de Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e a região da Escandinávia. Não por coincidência, governos ricos. Mas há avanço também entre países em desenvolvimento. Na China, por exemplo, a taxa de sobrevivência em casos de câncer de pulmão mais que dobrou. Em outros 20 países, a média também aumentou. Para aumentar a taxa de sobrevivência, os pesquisadores destacam a necessidade de mais dados confiáveis. Só com informações mais completas em mãos, a comunidade científica consegue comparar os tratamentos e as estratégias dos serviços de saúde pública. Mas para ter esses dados, precisa de mais investimento. Os pesquisadores compararam registros de quase 40... Comprovou que as orcas conseguem imitar sons humanos. Wiki, uma orca fêmea de 14 anos, vive em um cativeiro na França. Ela já tinha recebido treinamento para copiar ações de uma outra orca com orientações de gestos humanos. Mas, desta vez, os pesquisadores conseguiram comprovar a flexibilidade desses animais. Ela imita o som de olá em inglês hello. Hello! Depois, Wiki repete o nome da sua treinadora, Amy. Amy! E imita a treinadora contando até 2. 1, 2.
São raríssimos os casos de mamíferos que conseguem imitar sons humanos. Há registros de elefantes, baleias, beluga e focas. Os pesquisadores afirmam que a capacidade de imitar sons é uma explicação plausível de como as orcas estudam a vocalização de outras orcas e de como desenvolvem os seus dialetos. E acrescentam, com isso, é possível pensar numa comunicação entre humanos e orcas no futuro. Eu só não consegui identificar o sotaque da orca, que era britânico-americano, você percebeu? É do norte. Tá bom. Olha só, tá todo mundo de olho na Lua hoje. Isso porque ela estará especial. É a superlua azul de sangue com eclipse total. São 4 fenômenos que coincidiram. E para ver isso, foi preciso esperar muito. 150 anos. Estava cansado já. Muito tempo. Olha só, como já é noite na Ásia, vamos falar com o correspondente Márcio Gomes. Márcio Gomes, boa noite para você em Tóquio. Você conseguiu ver essa superlua azul de sangue? Como é que ela é? Oi, Doni. Oi, Sandra. Boa tarde a todos. Olha, foi especial, foi bonito sim. A gente viu aqui da janela do nosso estúdio. Pouco antes das 10 horas da noite, horário aqui de Tóquio, a Lua ficou completamente encoberta pela sombra da Terra. Era o auge do eclipse. Para explicar o que a gente viu hoje desse lado do mundo, a superlua azul de sangue, é a combinação de 4 fenômenos. O eclipse em si, a superlua, quando a Lua se aproxima da Terra e fica maior e mais brilhante, a lua azul, quando temos 2 luas cheias no mesmo mês, e a lua de sangue. A sombra da Terra deixa uma tonalidade avermelhada na Lua. No Japão, na China, na Oceania, o fenômeno foi total e visto por milhões de pessoas. No Brasil, só quem vive em alguns lugares da região norte terá esse privilégio. É porque na maior parte do nosso país, o eclipse total não será visível. Mas pelo menos a superlua, quando ela está mais próxima da Terra, mais brilhante. E tempo firme, Fortaleza com uma chuva rápida, mas pode ser a qualquer hora, e Salvador com tempo firme, as duas aí bem quentes, com máxima de 32 graus. E para amanhã? Bom, amanhã a gente continua aí com essa chuva focada ali, né, no Espírito Santo, em Minas Gerais, também pegando a Bahia, essas áreas mais coloridas aqui, além da zona de convergência do Atlântico Sul que eu falei, vai se formar uma frente fria e reforçar ainda mais a instabilidade nessa área. Para amanhã, grandes volumes de chuva também aqui, olha, passando pelo Distrito Federal, oeste de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Acre, e essa parte aqui, olha, entre Amazonas e Pará também. E amanhã começa o mês de fevereiro, né, que está com essa previsão aqui, olha, a previsão de chuva abaixo da média em praticamente todo o sul, sudeste, grande parte do centro-oeste, entre Bahia e Maranhão. Aí sobrou chuva acima do normal nesse mês que vai começar amanhã, só nessas áreas em azul aqui, olha, extremo norte do Brasil e também oeste do Brasil, pegando Amazonas e Acre. Ok, certo. então aqui a turma de baixo, vamos economizar água. É isso mesmo, sabe? Obrigada. Até amanhã. Valeu, até amanhã. Tchau, tchau. A seguir, a nova pesquisa de avaliação do governo Temer. E o presidente americano Donald Trump adota um tom conciliador no primeiro discurso sobre o Estado da União. A gente volta já. Diante de um Congresso extremamente dividido, o presidente americano Donald Trump adotou um tom conciliador no primeiro discurso dele sobre o Estado da União ontem à noite. Vamos a Nova York falar com o Fábio Turci. Oi, Turci, boa tarde para você. Discurso de mais de 1 hora. O que é que mais chamou sua atenção nessa fala do Donald Trump? Oi, Doni, boa tarde para você, para a Sandra, boa tarde para todos. Olha, Donald Trump afagou a base conservadora em vários momentos. Então, por exemplo, ele defendeu o direito ao porte de armas, disse que a fé e a família são o centro do modelo americano. O presidente evitou provocações e confrontos, pediu 3 vezes união entre republicanos e democratas, por exemplo, para aprovar um pacote de medidas para melhorar a infraestrutura americana. Comemorou o crescimento da economia do país, a redução do desemprego, o otimismo no mercado de ações e a aprovação da reforma tributária. Economia foi um dos temas preferidos dele no discurso. Trump comemorou o fim de regulações que, para ele, atrapalhavam os negócios. Disse que acabou o que chamou de guerra contra o belo carvão limpo. Quando defendeu diminuir o preço de remédios que precisam de prescrição médica, fez um sinal para os parlamentares da oposição se levantarem e aplaudirem.
Mas num sinal de que a política americana está bastante polarizada, os democratas quase não aplaudiram o presidente. Chegaram a vaiar quando Trump defendeu reformas na imigração e disse que hoje um único imigrante nos Estados Unidos pode patrocinar a vinda de muitos parentes. Esse trazendo, Mário, um benefício extraordinário para o país. As contas do setor público consolidado, que incluem governo federal, estados, municípios e estatais, registraram um déficit de 110 bilhões e meio de reais no ano passado. Ainda assim, o valor ficou dentro da meta fiscal, que permitia um rombo de até 163 bilhões. Esse resultado não leva em conta os juros da dívida pública. Com os juros, o déficit sobe para 511 bilhões de reais. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte está reunida neste momento para votar 5 projetos do pacote de ajuste fiscal do governo do estado. A gente vai a Natal falar ao vivo com a repórter Michele Rincon. Michele, boa tarde para você. Ontem eu me lembro que os servidores impediram, que os deputados entrassem na Assembleia para conseguir votar esse pacote. Como é que está a situação por aí hoje? Oi, Sandra, boa tarde para você, boa tarde para quem está em casa. Hoje a situação está bem mais controlada, até porque o esquema de segurança foi reforçado aqui no entorno da Praça dos Três Poderes e até além, viu, Sandra? Os policiais militares, civis, corpo de bombeiros e também o pessoal do trânsito está reforçando o policiamento até em áreas que vão mais adiante dessa daqui da Praça dos Três Poderes, cercaram e fizeram o isolamento. Os deputados chegaram bem cedo e conseguiram entrar aqui na Assembleia Legislativa. Neste momento, 23 dos 24 deputados estaduais estão, neste momento, discutindo aí esses 5 projetos que fazem parte do pacote fiscal do governo do estado. Um deles, o mais importante, o mais polêmico, o que extingue o abono adicional por tempo de serviço dos servidores, está sendo discutido neste momento e pode ser retirado da pauta de votação de hoje. Isso já foi sinalizado, inclusive, com a anuência do líder do governo aqui na Assembleia Legislativa. Vamos acompanhar a votação até o fim do dia. É com vocês aí no estúdio, Doni, Sandra. Ok, Michele, obrigada. Um estudo internacional mostrou a posição do Brasil no mundo quando o assunto é efetividade da justiça criminal, ou seja, onde ela funciona para valer. De 113 países analisados, a gente ocupa o degrau de número 85. No topo do ranking, onde a impunidade é menor, está a Finlândia, na sequência a Noruega. Estados Unidos ocupam a posição de número 20. Os 2 piores países nesse levantamento são Bolívia e Venezuela, com a lanterna. Esse levantamento é da ONG World Justice Project, que tem sede em Washington, Sandra. Pois é, a gente está bem lá embaixo, Não somos dos últimos, mas estamos realmente... longe do pódio, Bem longe do bom lugar, Exatamente. Um estudo publicado na prestigiada revista médica britânica The Lancet constatou que a... Saí da casa de taipa, estou muito feliz, que estou realizando meu sonho, ter minha casa própria, construidinha. Que é muito ruim a pessoa morar em casa de taipa, que quando chega o inverno, chove mais dentro de casa do que fora. Às vezes eu tô contando com menos. Essa semana vai ser isso, eu tenho tantas clientes marcadas. Aí a gente às vezes dá um desesperinho, Tipo, ai meu Deus, não vou conseguir pagar tal coisa porque não vem. Mas aí começa a aparecer. E quando você vê, você já tá com mais do que você esperava receber. Venda é assim, um dia você vende, um outro é mais ou menos, o outro você já vende um pouco mais. Não precisa se desesperar, que venda é assim. O governo federal já aceita negociar novas mudanças na reforma da Previdência, desde que consiga os votos necessários para aprovar a proposta. A reportagem é de Joconda Brasil. O deputado Rogério Rosso, do PSD, reuniu representantes de carreiras de servidores para negociar mudanças no texto da reforma da Previdência. Deputado eleito pelo Distrito Federal, que concentra grande número de funcionários públicos, Rosso é a favor de uma regra mais branda para quem entrou no funcionalismo antes de 2003. Para o governo, o texto atual já está equilibrado e acaba com os privilégios. Mas o Planalto aceita negociar algumas mudanças, desde que elas tragam votos
votos para aprovar a reforma. Dos 308 necessários, a conta, até o momento, não chega a 280. As consultas às bancadas já foram retomadas. A discussão da reforma no plenário está marcada para começar na semana que vem, quando os deputados voltam das férias. O líder do DEM, Efraim Filho, defende que o governo continue negociando e diz que a idade mínima é um ponto de consenso. Se entende que a falta de uma idade mínima gera distorções no sistema de pessoas que acabam se aposentando extremamente cedo e gera um impacto e um rombo muito grande nas contas públicas, o que tem contribuído para esse déficit. Em entrevista hoje cedo à Rádio Metrópole de Salvador, o presidente Michel Temer disse que a proposta já foi modificada, está mais suave e que acredita na aprovação. Eu acho que nós vamos conseguir votar agora em fevereiro. E, portanto, até o mês de março, nós teríamos, penso eu, liquidado a questão da Previdência e trazendo, Mário, um benefício extraordinário para o país. As contas do setor público consolidado, que incluem governo federal, estados, municípios e estatais, registraram um déficit de 110 bilhões e meio de reais no ano passado. Ainda assim, o valor ficou dentro da meta fiscal, que permitia um rombo de até 163 bilhões. Esse resultado não leva em conta os juros da dívida pública. Com os juros, o déficit sobe para 511 bilhões. Efraim Filho defende que o governo continue negociando e diz que a idade mínima é um ponto de consenso. Se entende que a falta de uma idade mínima gera distorções no sistema de pessoas que acabam se aposentando extremamente cedo e gera um impacto e um rombo muito grande nas contas públicas, o que tem contribuído para esse déficit. Em entrevista hoje cedo à Rádio Metrópole de Salvador, o presidente Michel Temer disse que a proposta já foi modificada, está mais suave e que acredita na aprovação. Eu acho que nós vamos conseguir votar agora em fevereiro. E, portanto, até o mês de março, nós teríamos, penso eu, liquidado a questão da Previdência e trazendo, Mário, um benefício extraordinário para o país. As contas do setor público consolidado, que incluem governo federal, estados, municípios e estatais, registraram um déficit de 110 bilhões e meio de reais no ano passado. Ainda assim, o valor ficou dentro da meta fiscal, que permitia um rombo de até 163 bilhões. Esse resultado não leva em conta os juros da dívida pública. Com os juros, o déficit sobe para 511 bilhões de reais. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte está reunida neste momento para votar 5 projetos do pacote de ajuste fiscal do governo do estado. A gente vai a Natal falar ao vivo com a repórter Michele Rincon. Michele, boa tarde para você. Ontem eu me lembro que os servidores impediram, que os deputados entrassem na Assembleia para conseguir votar esse pacote. Como é que está a situação por aí hoje? Oi, Sandra, boa tarde para você, boa tarde para quem está em casa. Hoje a situação está bem mais controlada, até porque o esquema de segurança foi reforçado aqui no entorno da Praça dos Três Poderes e até além, viu, Sandra? Os policiais militares, civis, corpo de bombeiros e também o pessoal do trânsito está reforçando o policiamento até em áreas que vão mais adiante dessa daqui da Praça dos Três Poderes, cercaram e fizeram o isolamento. Os deputados chegaram bem cedo e conseguiram entrar aqui na Assembleia Legislativa. Neste momento, 23 dos 24 deputados estaduais estão, neste momento, discutindo aí esses 5 projetos que fazem parte do pacote fiscal do governo do estado. Um deles, o mais importante, o mais polêmico, o que extingue o abono adicional por tempo de serviço dos servidores, está sendo discutido neste momento e pode ser retirado da pauta de votação de hoje. Isso já foi sinalizado, inclusive, com a anuência do líder do governo aqui na Assembleia Legislativa. Vamos acompanhar a votação até o fim do dia. É com vocês aí no estúdio, Doni, Sandra. Ok, Michele, obrigada. Um estudo internacional mostrou a posição do Brasil no mundo quando o assunto é efetividade da justiça criminal. Ou seja, tinham dentro dos hospitais para desviar medicamentos de alto custo, usados principalmente no tratamento de câncer. A Corregedoria do Estado de São Paulo e o Ministério Público investigam se outros servidores participavam do esquema, que foi descoberto em 2015. Na época, 12 pessoas foram presas, entre elas funcionários de hospitais, donos de farmácias e empresários do ramo farmacêutico. Mas, segundo a polícia, o esquema não parou.
Outros integrantes da organização criminosa continuaram fornecendo medicamentos desviados. Só uma caixa desses remédios pode custar até R$21 mil. Esses medicamentos não eram revendidos para o governo, eles eram vendidos para a iniciativa privada, para os hospitais, para as clínicas, para os médicos, enfim. A impressão que a gente tem é que não está havendo muita cautela nessa aquisição por parte dos privados. Então é importante que a gente consiga, pelo menos, estancar aqui a parte pública, né, para que a gente consiga reduzir o prejuízo para o contribuinte. O Instituto Emílio Ribas disse que está colaborando com as investigações da Corregedoria Geral de São Paulo e do Ministério Público. Os 9 presos vão responder por crime contra a saúde pública e por participar de organização criminosa. Sandra. Olha, agora a gente faz um raio-x na educação do Brasil. O Ministério da Educação divulgou agora há pouco os dados do Censo Escolar 2017. A gente vai acompanhar aqui nos nossos telões. Olha, o Brasil tem 48.600.000 alunos na educação básica, somando aí estudantes de escolas públicas e também particulares. Se a gente olhar cada etapa da educação a infantil, fundamental e também o ensino médio, houve aumento de matrículas apenas na educação infantil, como a gente mostra agora. Em creches e pré-escolas, o número subiu 11,8% em 4 anos. No ensino fundamental também, em 4 anos, teve aí uma queda de 6,3% e no ensino médio, o número de matrículas também caiu 4,6% nos mesmos 4 anos. Como a gente viu, a maior queda foi no ensino fundamental. Em números absolutos, isso representa menos 1.800.000 estudantes entre 6 e 14 anos de idade matriculados. Não foi só o número de matrículas que diminuiu, também há menos escolas oferecendo ensino fundamental. Hoje, são 131.600 colégios, redução de 2,5% em relação a 2016. A estrutura não estimula muito esses alunos. O exemplo vem de São José dos Campos, interior de São Paulo. Alunos do bairro Pinheirinho dos Palmares estudam em containers, não têm laboratórios e nem sala de leituras. Do total de escolas do ensino fundamental, pouco mais da metade tem uma biblioteca ou sala de leitura. E menos da metade possui laboratórios de informática. 65%. Casa. E assim quem está assistindo do outro lado consegue ver a imagem de um jeito muito melhor. Você pode usar o seu celular mesmo. É só deixar ele na horizontal, deitado, como a gente falou, e pronto. Pode começar. Você tem que fazer isso de dia, de noite não vale. E precisa ser uma mensagem curta, rápida. Você tem 15 segundos para dar o seu recado. Comece dizendo o seu nome, a cidade de onde você está falando, e aí é só responder. Que Brasil você quer para o futuro? Quero ver o seu vídeo também, Sandra. Vou fazer, prometo. Olha só, essas instruções estão lá na nossa página na internet e também no g1.com.br/Brasil, que eu quero tudo junto. O maior encontro de tecnologia e cultura nerd da América Latina abriu as portas hoje para o público aqui em São Paulo. A Campus Party reúne cerca de 12.000 fãs da informática. Vou dar um pulinho lá com Graziela Azevedo. O que você encontrou por aí para mostrar pra gente, Grazi? Boa tarde. Oi, Sandra, boa tarde, Doni, e a todos. Olha, muita coisa. 120.000 pessoas são esperadas aqui no Anhembi até sábado. Essa área onde nós estamos, a entrada é franca. E aqui dá para experimentar simuladores, jogos, conhecer produtos e assistir palestras. E para quem vem de longe ou quer fazer uma imersão no mundo da tecnologia, tem a área do camping que foi aberto ontem e a gente foi conhecer. 6.500 barracas, 8.000 acampados, mas o que brilha aqui não é o sol. E o que se respira é pura tecnologia, da hora de dormir até a hora de acordar. Para essa maratona veio gente de toda parte. Sou lá de Vitória da Conquista, Bahia. A gente é de São José do Rio Preto. Então estamos vendo do Paraguai. Uma central com supercomputadores, 50 quilômetros de cabos e 20 quilômetros de fibra ótica garantem uma internet de 40 gigas, capaz de baixar um filme de longa-metragem em poucos segundos. A gente tem interesses na área de desenvolvimento, desde a parte de games também, que a gente vai jogar um pouco, se divertir. Essa paixão começa cedo, com controle e incentivo de mãe. Quanto mais cedo você começar a entender e participar e ver
porque acho que é melhor, né? Faz parte do desenvolvimento, na verdade, atual, né? Contemporâneo. Assim nascem os gênios do novo milênio. O sonho deles é ser o novo Mark Zuckerberg. O sonho deles é ser o novo inventor de uma grande ideia genial que realmente vai mudar o mundo. As mulheres foram chegando devagarinho e já são quase 40% do público. Estão em todas. A minha área é desenvolvimento. A gente vai ter atividades ensinando as mulheres a programar. Os engenheiros da Bahia trouxeram um bracelete para monitorar pessoas com problemas de memória. Um grupo colaborativo criou a bengala